Muito boa tarde, curso Livro dos Médiuns. Estamos no nosso 8º encontro e é muito interessante que nesse momento crítico de nossas vidas estejamos oferecendo esse momento de reflexão. Se é verdade o que os Espíritos nos têm orientado, de que esse é um momento crítico não apenas dessa vida, mas de muitas vidas passadas e de muitas vidas futuras. No momento crítico nós temos que usar tudo o que temos e mobilizar o que não temos. É ou não é? Se nós enxergarmos os dons espirituais como poderes encobertos, despertos, semidespertos, nada mais oportuno do que conhecermos esses dons, conhecermos os mecanismos como os fenômenos mediúnicos são produzidos, até porque isso fará parte da preparação de todos nós. Todos nós somos médiuns, alguns restringindo-se apenas à intuição. Mas vejam, todos somos médiuns intuitivos. Claro que alguns se colocam numa posição tão grosseira de não dar importância, de menosprezar, de não ouvir as intuições, que julgam não possuir nenhuma. Mas a verdade é que eles possuem, mas não dão importância e não dão ouvidos. Já as mediunidades como a psicografia, psicopictografia, a primeira é escrever, dar escrita as manifestações dos médiuns, dos espíritos. A segunda, psicopictografia, é dar expressão artística em artes plásticas para as intenções dos espíritos. Outra gama de fenômenos é a mediunidade de efeitos físicos. Essa é a mais espetacular e foi a primeira a ser manifestada na geração, na criação do Espiritismo. E é exatamente o que nós vamos ver hoje. Há pessoas que produzem situações, eventos em diversos ambientes. Lâmpadas queimam à sua volta, aparelhos eletrônicos, barulhos, entre outros fenômenos, são produzidos enquanto essa pessoa está num certo ambiente. Em muitos casos, essas pessoas começaram a produzir isso na época da adolescência. E esses fenômenos estão na origem do que se conhece hoje como kardecismo, como espiritismo. Porque lá na França, do século XIX, nos salões sociais de classe média, classe alta,
começou a surgir um certo fenômeno. Era um ambiente até certo ponto frívolo e que se ocupava de fenômenos os mais variados. Como até hoje existem ambientes frívolos que buscam fenômenos variados para se divertir, entre os quais os fenômenos mediúnicos. A famosa brincadeira do copo, que às vezes é uma brincadeira do lápis, durante as quais se evocam espíritos e se pede para produzir fenômenos. Foi nesses ambientes, embora frívolos, disponíveis ao fenômeno mediúnico, que espíritos nessa época encontraram ambiente, porque eram ambientes com muitas pessoas e quase certo que quando se reúnem muitas pessoas, uma delas possua uma mediunidade, no caso de efeitos físicos, mais desenvolvida, e eles encontravam essas pessoas e produziram esses fenômenos. Para quê? Por que os espíritos fizeram isso? Nós não temos essa resposta precisamente, mas como foi uma ação claramente orquestrada, como se tratou de uma ação planejada. É certo que espíritos menos evoluídos podem ter participado da produção desses fenômenos, assim como médiuns inconscientes também podem ter participado, sem plena consciência do que estava acontecendo. O nosso entendimento é que médiuns, um conjunto de médiuns e um conjunto de espíritos, esses espíritos de grande elevação, foram destacados por Deus, por Jesus no nosso caso, para gerar as bases da chegada do advento do Espiritismo na Terra. Para isso, precisavam, para uma humanidade materialista, cética, frívola, curiosa, precisaram produzir fenômenos físicos. Porque os fenômenos físicos são os que chamam a atenção das pessoas, são os que impactam uma sociedade superficial e materialista. Não foi à toa de que o fenômeno físico foi de grande importância na missão de Moisés. Descreve a Bíblia que uma nuvem ia à frente de Moisés e seus seguidores no deserto. Descreve a Bíblia que a água jorrava de pedras. Descreve a Bíblia que o maná, o alimento dos deuses, descia do céu. Esses fenômenos físicos ajudaram a manter integrada, unida e submetida à autoridade de Moisés toda a comunidade judaica daquele tempo. O que seria, pensando em outra parte da revelação espiritual na Terra, para a humanidade da Terra, o que seria de Jesus se não tivesse promovido curas, se não tivesse feito milagres? Será que ele conseguiria reunir tanta gente? Será que ele conseguiria ser ouvido minimamente?
Não haja dúvidas, os efeitos físicos foram parte fundamental da missão de Moisés e de Jesus. E não foi diferente, foi parte fundamental da introdução do Espiritismo na Terra, da missão de Kardec. Moisés, Jesus e Kardec têm, digamos assim, essa coincidência, que não é coincidência, de terem tido num primeiro momento do seu trabalho a marca dos fenômenos físicos. Que fenômeno mediúnico de efeitos físicos, que são a primeira parte do estudo desse nosso O Livro dos Médiuns. Hoje estamos no capítulo 3º, capítulo 2º da segunda parte do Livro dos Médiuns, que tem por título Manifestações Físicas e Mesas Girantes. O Livro dos Médiuns e o capítulo Manifestações Físicas e Mesas Girantes. Certo? Lembramos sempre que o nosso estudo não se destina, não se pretende um esgotamento, um curso em profundidade, mas apenas um estímulo a que cada um adquira o seu Livro dos Médiuns e faça o seu próprio estudo, adiante o seu próprio estudo por si e, a nosso conselho, junto a uma casa espírita séria, no qual possa ancorar o seu estudo, fazer cursos e ter uma experiência presencial, mediúnica, controlada e protegida pelos tutores espirituais da casa e dos trabalhos da casa. Certo? Então, o nosso trabalho aqui é um pouco que levantar uma situação, estimular um estudo e um desenvolvimento da parte daqueles que se mostrarem interessados. Muito bem. O capítulo começa com a seguinte colocação: chamam-se manifestações físicas. Kardec começa com uma definição. Chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, efeitos que são percebidos pelos 5 sentidos. Há manifestações físicas de barulho, de visão, de materialização, e são essas que nós iremos estudar hoje, até porque elas foram, como a gente já disse, em coincidência com Moisés e Jesus, as primeiras, as que chamaram atenção para o fenômeno mediúnico na França do século XIX. Então, chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas dessas últimas, ou seja, as provocadas. O efeito mais simples, continua Kardec, é um dos primeiros a serem observados, foi o do movimento circular numa mesa. É o que a imprensa, a sociedade da época de Paris, século XIX,
denominava o fenômeno das mesas girantes. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto. Não é uma exclusividade das mesas, lembra Kardec. Mas sendo a mesa o meio mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação dessa espécie de fenômenos. Quando dizemos, continua Kardec, que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações mediúnicas são conhecidos desde os tempos mais distantes e nem podia ser de outra maneira. Desde que o homem é homem, desde que existe comunidades humanas, existe o fenômeno mediúnico. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. A mediunidade é natural, é própria do ser humano. Então, aconteceu em todas as épocas. Tertuliano, lembra Kardec, refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. E ele acrescenta a seguinte nota: Tertuliano, famoso doutor da Igreja, nascido em Cartago, considerado grande apologista, mas que acabou caindo em heresia, depois de havê-las condenado ardentemente. Viveu cerca de 160 a 240 da nossa época. Os primeiros séculos da nossa época é que Tertuliano viveu. E ele descreve o fenômeno das mesas girantes, que depois ia se repetir na França, ao surgimento do Espiritismo, nos anos 1850. Não é interessante isso? Esse fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões sociais da França, de Paris, que depois de se cansarem, passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. Cumpriu a função de chamar a atenção, como a transubstanciação de água em vinho para Jesus e o fenômeno das curas tão abundantes de cegos, de coxos, de estropiados, de leprosos, que ele promoveu. 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Alguém pode perguntar com propriedade, não há problema nenhum em questionar no Espiritismo. Por que não existem mais hoje esses fenômenos? Kardec trata aqui. 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, para as pessoas superficiais, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, os fenômenos da moda, naquela época, não conseguiam persistir por 2 anos seguidos, e que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4 invernos para as mesas girantes, tem essa característica da superficialidade, do escândalo, da moda e depois do abandono. Esse foi um dos motivos pelos quais o fenômeno deixou de existir. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério, claro. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam.
deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência eis todo o segredo desse aparente abandono de que fazem tanto barulho os zombadores. Então, para as pessoas sérias, essas pessoas começaram a propor às mesas girantes alguma espécie de código. O primeiro era uma batida no chão para sim, 2 batidas não. Depois começaram a propor relógios, vamos dizer assim, com o abecedário todo e o ponteiro ia de letra em letra formando palavras, formando frases, o que tornou mais fácil o procedimento. E depois foram instruídos pelas próprias comunicações a adaptarem lápis numa cesta e colocarem pessoas designadas médiums de efeitos físicos com a mão numa das pontas dessa cesta, o que gerou situações em que os lápis começaram a escrever dessa maneira sui generis, dessa maneira originalíssima. Para que ter mesas girantes se outros fenômenos vieram a dar resultados muito mais interessantes? Assim foi progredindo o fenômeno mediúnico, a ponto de depois os médiuns tomarem eles mesmos os lápis, as canetas, diante de folhas de papel e produzirem comunicações. Assim, um dos motivos principais de não haver mesas girantes é que eles foram substituídos para pessoas frívolas por outros modismos, para pessoas sérias por outros mecanismos de produção de fenômenos mediúnicos, muito mais ricos e que trouxeram revelações muitíssimo mais importantes. Seja como for, é importante registrar e estudar esse fenômeno, porque eles estão na origem do espiritismo e ainda existem, não como mesas girantes, não como escrita em cestos, mas ainda é comum, mais do que supomos, fenômenos em que as casas produzem estalos, barulhos intensos muitas vezes, onde objetos se movem sem o concurso de nenhum ser humano, e é útil que todos nós, estudantes do fenômeno mediúnico, estudando a mediunidade, comecemos por esse, que foi o primeiro fenômeno da mediunidade na revelação do Espiritismo. Vamos começar um rápido estudo aqui que diz o seguinte: para a produção do fenômeno é necessária a participação de uma ou de muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiums. Sem os médiums, o fenômeno não se produz. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiums ainda ignorados. Então é possível produzir o fenômeno de efeitos físicos sem médiums? Não. Mas é possível produzir o fenômeno mediúnico de efeitos físicos sem que haja médiums conscientes, ou existindo médiums que ainda não se sabem médiums. De qualquer forma, não é possível gerar o fenômeno sem um médium. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo
ser mais prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Então, pessoas que não tenham mediunidade e que tenham uma posição de dúvida, de agressividade, de crítica, de ceticismo, fechadas fanaticamente na descrença, não podem até ser um fator dificultador do fenômeno. Isso não quer dizer que pessoas que não tenham aberta de espírito, que não imponham as suas crenças, as suas pré-condições, não possam participar e investigar. Muito pelo contrário, essas pessoas são os autênticos cientistas, filósofos, estudiosos, porque não se deixam imbuir dos seus próprios preconceitos. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos. Há médiuns de gradações diferentes na aptidão para produzir o fenômeno físico, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Já na parte final do capítulo, citamos que outro fenômeno que se produz com muita frequência, diz Kardec, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outras muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes, ao forro. Voltaremos logo a este caso. Quando se produzem na mesa, provocam uma vibração que se percebe muito bem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido sobre a mesa. Então, quando a mesa recebe pancadas, do nada, sem que nenhum ser humano encarnado as produza, uma hipótese, num processo sério de investigação, é que esteja sendo gerada por espíritos. Nesse caso, o investigador, se pousar a sua mão, a ponta dos dedos, na mesa, sentirá um impacto nos seus dedos ao mesmo momento em que são produzidos os sons. Da mesma forma, se colar o seu ouvido na mesa, ouvirá a pancada como mesmo se ouviria numa porta, se alguém de um lado colocasse seu ouvido na porta e de outro alguém batesse na porta. Está claro? Então há fenômenos desse tipo. Não é ficção de certos filmes de terror, ou de certos folclores, ou de casas mal assombradas. O fenômeno é muito ligado, sempre ligado, a um médium. Mesmo que um espírito perturbador, zombeteiro, queira produzir esses fenômenos, precisará sempre de um médium, consciente ou inconsciente. E também será necessária a existência de espíritos que detenham o conhecimento de como produzir esses fenômenos. Por hoje, é o que tínhamos para informar. Trazemos aos amigos essas informações para que abramos nosso conhecimento
nossas possibilidades, nossa mente, nossos corações, para essa modalidade do fenômeno mediúnico. Porque ele existe, essa modalidade existe, e podemos nos deparar com ela sem que isso seja um elemento de perturbação, sem que aceitemos ou tragamos à nossa mente a perturbadora crença de que haveria demônios na casa, espíritos que tenham poderes absolutos e que possam infligir terríveis males sobre os encarnados. Apesar de isso, até certo ponto, ser possível, nós veremos depois o bem absoluto, o bem melhor. Os espíritos de luz têm uma ascendência notável sobre espíritos das trevas. Não é verdade que as trevas tenham tanto poder quanto dizem ter. Isso é como o cachorro faz para imobilizar o adversário e aí, se for o caso, até morder. O bem, a luz, é muito mais poderosa, mas a crença do encarnado é também muito poderosa. Se nós voltarmos nossas mentes, nutrirmos nossas crenças, como por exemplo a cultura do terror que coloca o mal e as sombras como superpoderosos, nós estaremos alimentando espíritos ligados a essa frequência. Por isso é tão importante que a gente adquira esse conhecimento e possa enfrentar as situações como enfrentamos cachorros e não ficamos prisioneiros deles. E isso nos ajuda a evitar muitas vezes situações mais constrangedoras. Da mesma forma, se você possui conhecimentos básicos, como esses que nós estamos começando a obter aqui, você vai poder lidar com muito mais eficiência, com muito mais consciência de um fenômeno mediúnico quando ele lhe acontecer. Paz e bem, graças a Deus, hoje não temos aqui, por algum motivo, o Facebook não colocou aqui apresentações ou comentários, e nós, como sempre, queremos estimular os amigos a compartilharem esse material, se você entender que ele pode ser útil a mais alguém. Domingo que vem, às 5h30, estaremos novamente dando continuidade a mais um capítulo desse mesmo livro. Venha conosco, chame os amigos, e de segunda a sábado, sempre às 18 horas, sempre aqui no Facebook, fazemos numa live e depois fica gravado o grupo chamado de Oração Ação, no qual procedemos a leituras importantes, fazemos reflexões ilustrativas, sempre no sentido de expandir a nossa consciência. Um grande abraço a todos, um prazer ter cada um aqui e até a próxima vez.